Dr. Caio, seja muito bem-vindo ao programa Vitrine Plus da Nova Era TV. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, agradeço ao CEL também e a todos os nossos espectadores. Ok. Vivemos um cenário que modifica-se a cada segundo. O Covid-19 é uma realidade, é um fato. Mas hoje eu gostaria que você falasse ao nosso público. Vamos falar dos testes, vamos falar o que está nesse momento aqui na nossa região também. Então, primeiro é muito importante que as pessoas em casa saibam que essa é uma doença nova, causada por um vírus novo. Exato. E que estamos, conforme você mesma descreveu agora há pouco, estamos aprendendo em tempo real. O aprendizado e a aplicação de tudo é novo para a gente. Então, até porque tudo que a gente fala aqui agora, daqui um pouco, uns 10 minutos, mudou tudo. Então hoje, sendo 15 de abril, nós estamos falando verdades que talvez dia 18 ou 20 já sejam inverdades. Não que sejam mentiras, mas podem se transformar em fatos já obsoletos, né? Exato. O que a gente tem acompanhado e o que a gente tem aplicado, praticado nos últimos tempos em relação à questão dos testes, né? Ok. Nós temos o teste que é realizado pelos laboratórios centrais de saúde pública brasileiros, são os LACENS, que são os testes de PCR. Os testes de PCR são os testes padrão ouro para diagnóstico etiológico, ou seja, para se descobrir qual é o agente causador daquele quadro, daquele paciente, né? Ok. No caso da Covid-19, que é o nome da doença, o nome do agente é SARS-CoV-2. Então, SARS é o nome da doença, que é Síndrome Respiratória Aguda Severa. nCoV, N de novo, COVID de coronavírus, 2 porque é o subtipo 2. Bacana. Foi o segundo descoberto, né? Então, baseado nisso, a indústria e a pesquisa passam a desenvolver os testes de laboratório para que a gente possa fazer os diagnósticos. Tá. Hoje nós temos a PCR, que diagnostica a doença aguda, a virose acontecendo. Se usa aquele cotonete, que nós chamamos de suave, que é introduzido no nariz e também na garganta do paciente, para que a gente verifique a presença do vírus vivo naquele material. Olha. Ok? Então isso acontece mais ou menos, em média, após 5 a 7 dias depois do contágio da pessoa. Então a pessoa tem contato com o vírus entra no nariz, começa a se multiplicar no nariz, entra no tecido do nariz, na mucosa. E é só nesse período? Exatamente. Quando ele entra no organismo, através dessas células de mucosa, ele começa a se multiplicar no organismo e o organismo entra em processo de resposta inflamatória. Ok. Começam os sintomas, como qualquer estado gripal. O sintoma de coriza, certa dor de cabeça, depois um pouco de dor no corpo, febre às vezes. Esse é o quadro inicial de todos eles, né? Alguns têm contato com menos vírus e têm um quadro assintomático ou mais leve. Isso depende da quantidade de vírus que a gente se contamina. Porque a gente ouve muitas vezes que as pessoas dizem assim, eu não tive febre. Exatamente. Então, por exemplo, profissionais da saúde como eu, como médicos e enfermeiros, por exemplo, fisioterapeutas que estão trabalhando diretamente com esses pacientes mais graves, eles têm contato com o que a gente chama de carga viral elevada. Porque a quantidade de partículas virais que essa pessoa respira é muito maior do que as pessoas, em geral, respiram. Que então, é transmitido aí no meio ambiente. Por isso que tem alguns quadros que são assintomáticos, outros que são leves, outros que são mais complicados e outros que são críticos. E depende muito de cada organismo? Depende diretamente do organismo também. Num primeiro momento, a carga viral que importa. Ele vai respirar o vírus vai entrar no organismo e começar a se multiplicar. E aí vem a resposta inflamatória. Certo. Essa resposta é marcada com o início da produção de um anticorpo, especificamente chamado IgM. Esse é o anticorpo que marca a fase aguda da doença. Ele vai começar a aparecer lá ser produzido pelo 7º dia de contágio. Olha. Mas ele começa a ser detectável na corrente sanguínea, através de testes sanguíneos, que são os famosos testes rápidos, que o governo doou e que alguns laboratórios privados já estão realizando. Fura o dedo, uma gota de sangue vai para dentro do teste, daquela galeria, a gente chama aquilo ali de cassete, vai ali e aparece os risquinhos vermelhos para dizer se o teste é positivo ou negativo. Uns 15 minutos, 20? Mais ou menos isso.
Esse teste, ele vai detectar primeiramente a IgM, Ok. que é esse anticorpo de fase aguda. A doença está acontecendo. Certo. Eu estou doente de Covid-19. Lá pelo 14º até o 18º dia, mais ou menos, eu consigo detectar esse anticorpo. Ok? Ok. Portanto, quem realizar esse teste antes disso, falso negativo. Pá. Não descarta, resultados negativos não descartam a possibilidade da Sim. pessoa estar doente. Tá? Além disso, tem um desenvolver. agravante. Os testes que estão vindo da China estão vindo com baixíssima sensibilidade para detecção de IgM, em torno de 30% a 40%. Traduzindo para o pessoal também, significa que a cada 100 pacientes positivos, o teste detecta em torno de 30 a 40. É muito Meu baixo. Ao contrário disso, como um dado talvez positivo, testes positivos, eles são confiáveis. Tá? Porque exatamente é inverso. Que nós chamamos isso de valor preditivo positivo, ou seja, teste positivo realmente deve ser positivo. Continuando a lógica da linha do tempo da doença. Então a pessoa continua subindo a carga viral, o vírus começa a se multiplicar dentro do organismo, vem a IgM, combate o vírus, isso em geral, tá? Ela começa a cair, mais ou menos por volta do 18º dia, mas no 15º, 14º começa a subir a IgG. IgG é um outro anticorpo que é o responsável pela imunidade do paciente, que nós chamamos de cicatriz imunológica. Certo. A pessoa vai subindo essa concentração de IgG e lá na frente, quando não tiver mais nem vírus e nem IgM, a IgG permanece e garante a imunização da pessoa para que ela não faça outra vez a infecção. Olha! Isso é um marcador de imunidade. Talvez seja o grande trunfo dos testes rápidos. A detecção de IgM não é, porque o negativo não descarta a hipótese. Pois é. Mas uma IgG positiva é um excelente indicador de que a pessoa já pode estar imune à doença. Onde é que está o problema? As pessoas podem passar por duas situações que são extremamente delicadas. A primeira é um falso negativo no teste que pode gerar uma falsa sensação de eu não tenho a doença, eu relaxo com relação aos cuidados em casa, etc. E acabo contaminando alguém na minha casa que é grupo de risco. Um idoso, um diabético, um parente cardiopata, o pai, a mãe, a esposa, independentemente da idade da pessoa, as comorbidades, nós sabemos, um asmático. Eu, por exemplo, sou asmático. Então, eu tenho um risco maior de ter um quadro mais grave. Então, né, nós somos grupo de risco, de alguma maneira. Tá? Esse é um primeiro momento importante, ou seja, o resultado negativo não pode descartar a possibilidade da pessoa ter o vírus. O segundo momento importante é quando está ocorrendo a que nós chamamos de virada imunológica, soroconversão. É quando o paciente está saindo de uma doença aguda, caindo a carga viral, subindo a IgG, que é o anticorpo da imunidade, mas ainda aqui, nesse momento da doença, eu sou doente e contagiante. E eu posso me contagiar e refazer a infecção, porque eu não estou imune ainda. Então, esse é outro ponto importante. Alguns falam em reinfecção, mas é uma reinfecção diferente do ponto de vista do ponto de vista médico, do ponto de vista da saúde. O paciente faz uma infecção primária, ele se contamina, faz a doença. Desenvolve toda essa questão da imunoglobulina, dos anticorpos. Quando ele está para se tornar imune, ele entra de novo em contato com o vírus em carga viral elevada e faz uma nova infecção, porque ele não estava imune ainda. Precisa esperar a imunoglobulina G, o anticorpo IgG, estar plenamente controlando a situação. Aí sim ele está imune. Mas naquela virada que acontece ali, mais ou menos por volta do 18º até o 25º, talvez 30º dia desde o início dos sintomas, ainda esse período é nebuloso. Então, as pessoas devem continuar usando máscara, com todos os cuidados, mesmo aqueles que tiveram a doença. Porque eles podem não somente estar contaminando pessoas, como novamente estar se contaminando. Porque ainda não estão imunes.
Meu Deus, como é interessante, né? É Falar muito com interessante. um profissional que sabe Isso das coisas. Essa doença tem sido uma escola de fisiologia, de fisiopatologia, de imunologia, de tudo pra gente, né? Da própria microbiologia do vírus. É verdade. Interessante que a gente falava em off, doutor, sobre a compra desses testes. Houve um erro gravíssimo, grotesco do Ministério da Saúde, mas eu não diria que foi do próprio Ministério, eu diria que foi de quem comprou. Exato. Quem doou esses kits para o Ministério foi a Vale, né? E eles compraram. Eu tento entender que foi com a melhor das boas vontades. Sim. Porque um comportamento, ele tem que ser um comportamento comum a todos nós. Nós não estamos, nesse momento, buscando o mercantilismo da doença. Nós estamos combatendo a doença. Todos nós. A imprensa, nós profissionais da área, as pessoas que deixam de sair de casa para ficar em casa também estão combatendo a doença. Então eu prefiro imaginar e acredito cegamente que a Vale teve toda a boa intenção. Mas houve um erro grotesco. Eles compraram kits na China, junto ao governo chinês, né, de anticorpos totais, que não divide a IgM da IgG. O que significa isso? Agora tem uma proposta, Florianópolis já está fazendo isso, Criciúma já está fazendo isso, acredito que Lages, se não está, deva começar a fazer, que é a testagem em massa. Olha. Existe uma teoria de que se você fizer testagens em massa, você começa a determinar a população que está imunizada. Ótimo. Ou seja, usando a IgG como marcador, ok? Com tudo aquilo que eu expliquei ali. Exato. Você teve os sintomas da doença, independente de ter sido mais complicado ou não, mais ou menos 30 dias depois, 25 a 30 dias, a tua IgG deve estar elevada, ela deve estar detectável pelo teste. Ótimo. Estando a IgG sozinha, sem IgM, que é aquilo que eu expliquei da nebulosa, estando o IgG positivo, a pessoa, em tese, está imune à doença. E ela pode voltar a trabalhar, sem essa preocupação nossa. É um novo nossa. direcionamento. Exatamente. Mas o problema é que esse teste não define qual é o anticorpo que está circulante no organismo. Então você não sabe se aquele teste positivo é IgM, ou seja, fase aguda, se ele é IgM mais IgG, ou seja, a virada nebulosa, ou só IgG. Esse teste do Ministério da Saúde, né? Exato. Então, assim, infelizmente a intenção é maravilhosa. Eu sou favorável à testagem em larga escala. Eu acho que a população precisa medir, os governos municipais, acho que isso cabe realmente ao município, deve medir a sua população quanto à imunização, quantos já estão sendo imunizados. Isso. Existem estudos que mostram que para cada caso confirmado de Covid-19, existem pelo menos 15 casos não confirmados. Que esses 15, mais as 15 vezes mais casos, no caso, né? Sim. Geraria um número mais ou menos de 5% dos casos são confirmados. Então, se a gente levar em consideração que o mundo hoje tem 2 milhões de casos confirmados, nós podemos prever 40 milhões de pessoas contaminadas desde o início da pandemia. Olha. Tá? Esses 40 milhões, eles trariam a gente para um universo de mais ou menos 2 milhões de pessoas que ficaram doentes, que precisaram de auxílio médico, fizeram o teste e deram positivos, e o restante todo, que são 38 milhões, foram casos assintomáticos ou sintomas leves, que estão acontecendo ou que já resolveram. Dos que resolveram, mais ou menos, se eu não me engano, hoje o número era 2 milhões de pessoas no total, e mais ou menos 200 mil que foram a óbito, se não me engano. Agora eu não olhei hoje os dados do mundo, né, da OMS, mas a gente pode entender que se a gente for acompanhando a população, se fosse possível isso, por exemplo, todo mundo testar, um exemplo, tá? Se a cada 15 dias todos nós tivéssemos que fazer uma IgG, dessa maneira, o que ia acontecendo? O Caio deu IgG, então beleza, o Caio já está imune. O Caio volta para o trabalho normal. O fulano ainda não virou, então ele fica em casa. Ou ele fica sob controle ali, rigoroso e tal. Então tudo isso seria muito, muito importante, mas com esses testes que a gente tem hoje disponíveis, isso é impossível.
Doutor, e aqui em Lages, aqui no seu laboratório, como que tá? Como que funciona? Tem, não tem, já veio, acabou? Como é que tá? A gente, no início, antes da criação do Tito Bianchini, do Hospital de Campanha, né? Tito Bianchini, nosso laboratório atende a unidade de pronto atendimento do município, a UPA, né? Então, praticamente todos os pacientes que são atendidos ali, praticamente não, todos os que são atendidos ali são coletados por nós. Ok. Então, a princípio, todas as pessoas que buscarem o atendimento e forem encaminhados para o Tito Bianchini, as coletas são realizadas por nós e encaminhadas para o LACEN, né? Nós que estamos atendendo. Então, a gente pode dizer que está na linha de frente aqui da Covid-19 em Lages, né? Mas eu percebo um ambiente bem favorável aqui. O lagiano tem sido, embora não seja o que as pessoas pensam, mas o lagiano já obedeceu a regra da máscara, o lagiano ele se cuida muito. Aqui no laboratório eu vejo de manhã as pessoas mantendo distância, conversam um pouco. A sociedade vai mudar muito, né? Sim. O consumo está mudando. Eu estava conversando ontem ainda com a minha esposa, né? Do impacto que isso terá no nosso dia a dia. Gerou e está gerando e vai gerar as famílias muito mais. voltando a almoçar juntas em casa, coisa que não acontecia há muito tempo, né? Tudo tende a mudar. O relacionamento entre as pessoas, o medo, o medo transforma, né? A solidariedade. Solidariedade que tem sido marca do brasileiro, né? O brasileiro é um povo extremamente solidário. A gente esteve acompanhando aí um processo, o Dr. Márcio, que trabalha comigo no laboratório, esteve à frente aí de um processo de produção de álcool 70, com doações da Ambev, trabalho voluntário por todos os profissionais de laboratórios de análises clínicas de Lages. Todos cederam colaboradores que foram na fábrica da Lafi envasar esse álcool 70, preparar o álcool. Cada um fazendo a sua parte. Todos fazendo a sua parte. Tivemos também a doação de roupas descartáveis, material de equipamento de proteção individual. Então, a população está muito unida, né? E o único problema, realmente, a única expectativa que eu tenho é em relação ao que vai acontecer no momento em que começa o movimento a normalizar. Né? Esse é o acompanhamento que nós deveríamos ter os testes de IgG para determinar e ir acompanhando a imunização da população. Mas, doutor, eu posso, particular, vir aqui fazer esse teste? Eu quero fazer um teste. Ou tem que ser indicação médica, ou eu tenho que passar pela UPA? Como que funciona? Então, popularmente falando, até para todo mundo que está em casa entender, existe um telefone da prefeitura, que é o telefone da equipe que atende a urgência, né, da Covid-19. E a recomendação que se dá é a seguinte: pessoas que estão com quadro leve de gripe, permaneçam em casa e façam quarentena e isolamento. E é importante que todos entendam, isolamento não é distanciamento. Isolamento significa que dentro da sua casa, você que está gripado, deve se portar como se tivesse Covid-19. E esse comportamento é por 14 dias. Tá? Então começaram os sintomas, isola. Vai jantar sozinho, todo cuidado dentro de casa para que outras pessoas não se contaminem. Isso é interessante porque vai estender depois para influenza, para H1N1, e nós vamos transformar o nosso relacionamento com as doenças, né? Depois disso, tem o quadro que evolui para febre, tosse seca. Esse deve procurar o atendimento. Pois é, doutor, mas quando você diz assim, fica isolado por 14 dias, ok. Mas se eu sou um paciente assintomático, eu não tive febre, e nesses 14 dias... O assintomático vai passar batido. Ele vai imunizar e vai passar batido. Ele vai imunizar, ele vai fazer todo o processo da doença sem perceber. IgM, depois IgG, vai ficar imune e não percebe isso. Apareceu uma febre, então eu procuro uma orientação Febre, médica. tosse seca, dor no corpo, quadro de estado gripal. Síndrome gripal, que é aquele conjunto de coisas que acontecem quando a gente está com uma gripe forte. Tá? Esse já deve buscar orientações. A orientação, num primeiro momento, é na unidade básica de saúde do seu bairro ou através desse telefone. Se a unidade básica de saúde do seu bairro ou através do telefone, pela
descrição no telefone, a pessoa que atende achar prudente encaminhar para o Tito Bianchini, lá é o hospital de triagem, lá é que todo o primeiro processo é realizado. Lá eles definem quem vai internar, quem não vai internar, quem vai para casa, quem fica aqui, internado aqui, quem vai por... Eu não posso chegar aqui e dizer, eu quero fazer um teste. Poder pode, né? Qual é o único cuidado que você deve ter? O único cuidado é saber quando começaram os seus sintomas. Então, um recado que eu dou para você que está assistindo a gente, se você começar com sintoma de gripe, anota a data, marque em algum lugar, porque em algum momento esse dado pode ser necessário. Importante. E nós vamos saber se essa pessoa se enquadra nessa janela dos 14 dias até o 18º, aonde ela vai estar dentro da possível doença. Como é que nós podemos fazer para que esse diagnóstico seja mais efetivo, mais confiável possível, né? Embora nós saibamos de todas as dificuldades que a gente tem. Bah. E como está a transmissão hoje, dia 15 de abril, aqui em Lages? Transmissão já é uma transmissão comunitária, Sim. Né? Já temos 2 casos de transmissão sem origem definida. Isso significa, na prática, usando um termo errado para definir a coisa certa, é uma perda de controle da doença, da pandemia. No caso aqui, é uma epidemia que está acontecendo aqui, né? Nós temos, até o último boletim que eu acompanhei, 10 casos confirmados, com vários já em casa e etc. Já até, acho que tem um internado, se não me engano. E nós temos 2 casos de transmissão já comunitária. Doutor, isso implica é o início? Não é o início, é o momento, diferente de interpretar. Início seria o primeiro caso. Momento, que eu digo, é porque já estamos vivendo a doença. Nós já estamos em epidemia silenciosa, porém ela já está aqui. Né? Já temos, se usarmos aquela fórmula matemática dos 15 casos para cada um, nós já temos pelo menos uma expectativa de 150 a 200 pessoas que já tiveram contato, pelo menos, com o vírus na nossa cidade, né? Então, assim, isso implica em perigo, tenho que ter medo? Não, isso implica em entender que nós estamos convivendo com o vírus já. Se cuidar, cada um nós já estamos convivendo com ele. Isso não faz de mim ou de você um inimigo que eu tenho que olhar com... outros olhos. Não, isso faz de mim e de você pessoas que precisam ter lucidez suficiente para compreender o momento que a gente está vivendo. Sem pânico, sem medo. Os cuidados básicos. Mas com muito respeito. Muito respeito. Bacana relembrar e frisar, vamos dizer assim, a gente fala muito em solidariedade, a vacina, a farmacologia, enfim. Aquele pensamento positivo. Sim. Aquela frequência elevada. Muito importante. É de suma importância. Muito importante, né? A gente sabe isso de antemão, até não de agora, que o sistema imunológico ele é totalmente ligado ao emocional. Né? Vide que pessoas que têm herpes, basta ter um problema que o herpes arrebenta, como a gente chama, né? Putz, arrebentou meu herpes, o que aconteceu? Não, eu tive um problema. Então o emocional ele abala o sistema imunológico. O que faz o herpes ir e vir é exatamente o ir e vir da nossa condição imunológica. Então, estar bem é muito importante. Não se estressar, entender, como comentei agora, a lucidez de estar numa pandemia, entender que estar em casa não é uma escolha, é uma obrigação, não é uma... Eu não estou aqui porque eu quero estar, eu estou porque eu preciso estar. Usar máscara na rua não é gostoso, não é agradável não abraçar o amigo, não é bom não reunir os amigos para tomar uma cerveja ou para jogar conversa fora. Não é bom. Não é bom. A gente sabe que não é bom. Mas é um momento de cautela. Mas estar afastado hoje pode significar não estar amanhã. Né? Essa pode ser a grande definição do momento. A tua escolha é que vai ser responsável pelo resultado de amanhã. Quer dizer, tanto nós podemos estar aqui juntos daqui a pouco, como um de nós pode não estar por não ter acreditado na possibilidade de acontecer alguma coisa mais grave, né? Então, esse é talvez o principal recado. A gente não está enxergando, mas o vírus existe. Tá aí. E eu faço uma pergunta: o que você faria se você abrisse a porta da tua casa e pudesse enxergar o vírus no ar? Você sairia de casa?
Porque a gente não sabe onde ele está, né? A gente não tem noção. Tá por aí. Ele está por aí, exatamente. Então, Os proteger é cuidados interessante. básicos, bacana frisar sempre. Lavar as mãos não é uma obrigação da Doutor, Covid, né? eu já nem, não tinha nada de Covid, mas eu tinha sempre o álcool gel no meu carro. Muito bom. Sempre Você já teve conjuntivite na tua vida depois disso? Não. Pois é, tá explicado. Tanta coisa. Porque a melhorou, conjuntivite tanta coisa. vem exatamente disso. Mão suja no olho. Melhorei bastante da rinite, enfim. Mão suja no olho, mão Exato. suja no nariz. Exato. Dizem que nós colocamos a mão no rosto cerca de 90 vezes por hora. Tem um número aí de... que é uma loucura. A gente faz sem notar. Coça o nariz, porque são trejeitos de expressão. Você fala para alguém uma coisa, a pessoa está com dúvida, ela faz assim, né? Ela não fica assim. Ela põe a mão no rosto, ela dá uma coçadinha na cabeça. É mesmo. Porque são as expressões. Então a gente tem muitos hábitos que tem... E a pessoa sem higiene, ela sempre vai ficar doente. Né? Nossa, tanta coisa boa pra gente falar. Não Nós somos do tempo do... O Céu tá ali atrás da câmera. Nós somos do tempo do Sugismundo. Talvez tenha sido a maior campanha de saúde pública da história do governo federal, dos anos 70. Para quem não sabe, era um bonequinho, uma animação, que ele não tomava banho, ele não tinha hábito, ele vivia doente com mosquinha ao redor dele. E os nossos pais diziam assim pra gente, você vai lavar a mão, senão você vai ficar igual o Sugismundo. E a minha mãe me chamava de Sugismundo às vezes. Você tá o Sugismundo, vai tomar banho, né? Então vamos tentar entender que lavar a mão não é Covid-19. Escovar o dente não é Covid-19. Tomar banho não é Covid-19. Manter a louça limpa, a cozinha limpa, o banheiro desinfetado não é Covid-19. Tomar cuidados em banheiro público não é Covid-19. É vida. É vida. É a nossa vida. É a qualidade de vida. Vida. Vamos viver. Né? Se nós vamos optar pela vida, nós precisamos optar pelos cuidados. Porque a tendência é que os próximos vírus sejam ainda piores do que esse. É isso aí. Né? Esse já é uma evolução de outro, veio pior que o primeiro. A tendência é que o SARS-CoV-3 talvez seja ainda pior do que o 2. Né? Então vamos tentar evitar que isso se torne outra pandemia, fazer o nosso papel individual. Né? Eu sei que a gente já está encerrando, e eu queria deixar uma reflexão. Ótimo. Que relacionada a essa questão do relacionamento com o vírus, nós vivemos num planeta, nós não somos únicos. Não é a primeira vez que uma doença vem de maus hábitos e maus tratos com animais. Não é a primeira vez, né? A SARS, ela vem da questão de suínos, teve aquela gripe aviária, que vem da ave. Tivemos a SARS, que foi uma doença que vem do camelo lá do Oriente Médio, né? Um vírus do camelo que passa para os homens. Mas a gente viu nessa doença especificamente algo sendo muito explicitado, que é a forma com que a China trata os animais, né? E eu levei isso para minha família e tento falar para eles assim, a gente precisa respeitar, mas a gente não pode dizer para as pessoas não coma carne. Exato. Mas a gente pode dizer para as pessoas assim, respeita o animal que morreu para você continuar vivo. Isso é cadeia alimentar. É uma cadeia alimentar um pouco covarde, mas a gente precisa se alimentar. Mas com o vegetal é a mesma coisa. Sim. Se a gente retira um vegetal do solo, ele está deixando de viver para que a gente continue vivo. Né? Assim como os peixes, assim como todos os animais. Então, nós estamos colhendo o fruto que nós plantamos. Né? Aquela feira de Wuhan, os animais são sacrificados na frente do cliente. Exato. O sangue do animal escorre e pinga nos outros animaizinhos que estão embaixo, que eles se alimentam de animais vivos, às vezes carne crua. Então esses hábitos estão levando a raça humana aonde eu quero te explicar, te deixar a reflexão. Quem é o vírus? E quem é o sistema imunológico? Eu lembrei agora, quando começou essa pandemia, eu vi uma reportagem sobre a soltura de 0,5 tonelada de cobras que iam ser feitas para ensopados. 0,5 tonelada. Eles têm fazendas de criação de animais silvestres lá. Exato. Virou um comércio. Isso daria mais um programa. Eu sei que o Céu adora esse assunto de ecologia e tudo, né?
o cara que mais conhece ecossistemas que eu já conheci na vida, daria mais um programa, mas a reflexão, você também vai para casa e vai pensar nisso hoje. Dia 15 de abril de 2020. O dia em que o conceito de vírus e sistema imunológico se inverte. O vírus vira o sistema imunológico do planeta, tentando combater a doença causada por nós. Ok. Né? O desequilíbrio do planeta é que está levando tudo isso para onde a gente está caminhando. E tanta coisa boa realmente para falar, até o planeta deu uma guinada. Sim, a poluição diminuiu, né? O amor fraternal tomou conta do planeta. A ciência nunca conversou tanto. Hoje uma publicação é feita agora. Há uma interação maior. Hoje à noite já tem todo mundo discutindo, amanhã você já conversou com quem publicou. As trocas de informações são em tempo real. O mundo olha hoje para outros lugares do mundo com um olhar fraternal, puxa, o que a gente pode fazer para ajudar? No próprio Brasil isso está acontecendo, nós temos cidades que têm muitos casos, cidades que têm pouquíssimos, mas algumas cidades já cedendo hospitais para doentes e outras cidades removidos. Quer dizer, isso certamente é um sinal que a gente não pode deixar de perceber. Nossa, né? Que bacana. O sinal de que a espécie humana tem condições de virar o jogo. A gente ainda tem saída. Com né? certeza. A luz no fim do túnel não é um trem vindo na contramão. Nem sempre. Bacana falar com esse profissional. Obrigada por dispor desse tempo de conversar conosco, com o nosso público. Um recadinho final para encerrarmos este bloco. O recado final é que a gente precisa usar todas as formas possíveis de amar. É mesmo. Né? A gente pode amar as pessoas de várias formas. Eu estava dizendo esses dias lá em casa que as famílias nunca se conversaram tanto. Né? Por videoconferência, por telefone, seja lá qual for o método, né? Qual for o mecanismo e a ferramenta. Né? Mas o despejar de amor agora é fundamental. O amor em alta. O amor porque amar também é não ver, não estar junto. Né? Não se tocar. Não se tocar. Não ver a mãe, eu não vejo a minha mãe há mais de 30 dias. Olha. Ela é um exemplo, ela está há 30 dias em casa, não saiu para nada, tudo ela me pergunta, ela aprendeu a higienizar a fruta, higienizar a verdura, a compra do supermercado chega, ela recebe pela sacada do apartamento. É um novo tempo, né? Ela é um exemplo, ela está assim, claro que ela deve estar muito ansiosa para sair, sim. É uma pessoa muito viva, né? Mas nós temos que aprender a todas as formas de amar, no dado de amor, momento, não é? E todas as formas de convivência são muito necessárias agora, muito. O amor vai muito além do toque. E a cereja do bolo é muito obrigado a todos os profissionais de saúde, todos. Estão à frente aí, né? Zero exceções, zero. Do profissional mais simples até o mais especialista, todos têm exatamente a mesma importância. Não existem heróis individualmente, mas existe um clube de heróis que investem em jaleco ao invés de vestir capa. Né? Então, meus parabéns a todos os colegas da área da saúde que estão na linha de frente, arriscando suas próprias vidas para que outras pessoas possam viver dentro de uma saúde mais adequada e melhor. Então, acho que essa é a melhor mensagem. Agradeço, obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Conversando. Tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado você também que assistiu. Tchau, tchau. Obrigado.